A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caert, e hoje eu vou falar sobre um assunto delicioso: turismo, vinhos e muito mais, com a Mariana Boezin. Mariana, conta um pouquinho para mim. Tu és empreendedora, gestora de projetos, de evento, hoje também atua com turismo e vem com a gente divulgar um pouquinho mais da vindima de Pinheiro Preto. Mas antes da gente começar a falar sobre Pinheiro Preto e tudo mais, eu queria entender um pouquinho da tua história, porque na verdade tu és formada em Direito, né? Como é que tu chegou no turismo? Então, o gostar de comer bem e beber bem fez com que a gente trilhasse esse caminho, né? E iniciando um projeto com comida regional, o nosso vinho do município, a gente começou a trabalhar isso e mostrar para o turista, que é quem vem na nossa pequena cidade, como tudo aqui é muito bonito, tudo muito gostoso, né? E bonito de receber. E aí, tu, do Direito, deu uma escapadinha. Isso, depois do Direito, entreguei a OAB para minha mãe. Mãe, tá aqui, muito obrigada. E a gente migrou, então, para a gastronomia. E a partir daí que eu fiz as especializações para que a gente pudesse atender com profissionalismo quem chegasse em Pinheiro Preto. Bom, agora vamos falar um pouquinho dessa cidade, né? É uma cidade de colonização italiana, então se come muito bem e se bebe muito bem. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que é a cidade, para quem não conhece ainda. Sim, então Pinheiro Preto é uma pequenina cidade. Nós temos aproximadamente 3.500 habitantes, porém somos a capital catarinense do vinho. Lá a gente tem 24 vinícolas, mais 4 indústrias de bebidas e suco integral de uva. Então isso para nós é significativo, né? A gente gosta hoje de mostrar para o comercial, para a vitrine do turismo, que a gente tem muita coisa legal para compartilhar lá. É uma cidade que fica no oeste do estado, pertinho de Videira, trabalha muito a agricultura familiar, e aí agora vem a vindima. Isso. Como é que a vindima surgiu para vocês? Então, a cultura da uva e do vinho já vem desde o princípio do município. Eventos aconteciam de formas esparsas no trade turístico. Então, há alguns anos isso já estava acontecendo de forma isolada e tomou uma proporção um pouco maior. Então, hoje, em parceria com a gestão pública, o SEBRAE e a Visip, que é a Associação dos Empreendedores do município de Pinheiro Preto, a gente conseguiu lançar oficialmente, através do município, da Prefeitura de Pinheiro Preto, a primeira vindima de Pinheiro Preto. E vai culminar na grande festa, uma grande vindima de rua ao final de fevereiro, que é de 27 de fevereiro a 1º de março, que é a nossa Piazza di Vino, onde a gente vai reunir isso tudo e mostrar, homenagear o vitivinicultor, o munícipe e, claro, agora todos os turistas que estão chegando no meio oeste catarinense. Muito legal de ver que não é só uma festa, né? Não. Tem vivência. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi planejado esse evento. Isso. A nossa narrativa é muito verdadeira, né? Então, o vitivinicultor, o colono, ele abre a sua casa, abre sua propriedade para mostrar um pouquinho do que a gente vive lá, né? Então, essa experiência, essa vivência é real, ela acontece e é isso que torna Pinheiro Preto muito especial. Uma das atividades lá que a gente tem é a colheita da uva, a pisa da uva, o merendim, que é um lanche onde a gente serve os pratos da nona, da tia, o que a gente não acha mais de forma comercial por aí. E é isso que torna tudo muito mais encantador, na verdade. Então, além disso, a gente tem as degustações nas vinícolas, temos piqueniques, temos harmonizações, eventos endogastronômicos. E, claro, ressaltando sempre a cultura italiana, a dança, o canto e a cultura, que é uma forma de valorizar isso tudo também, que veio deles e hoje a gente consegue mostrar com muito orgulho e com um ressignificado. Mariana, eu estou muito impressionada porque tu falou sobre a quantidade de pessoas no município, que é um município pequeno, mas é um município muito corajoso. Sim. Então, como é que tem sido para vocês essa mudança e até a mudança na vida dos moradores com a chegada dos turistas também? Sim, então a gente está numa fase de adaptação
inclusive cultural, né? Onde eles podem ver o valor que tem a cultura, a roça, a produção, a agricultura e, claro, a industrialização, que é a parte final para o processo do vinho. Então, foram conversas, uma sensibilização que aconteceu internamente e, claro, dentro de uma troca geracional onde isso está acontecendo. Então, as pessoas mais velhas estão aceitando as pessoas mais novas. Hoje a gente conseguiu unir a experiência com a inovação. E a gente encontrou o olhar da gestão pública nesse momento que trouxe tudo isso, que fechou isso com chave de ouro, que tornou possível essa grande programação. Então, foram pequenos detalhes, né? A valorização da nossa gente mesmo, do munícipe que está lá, do vitivinicultor, que resultou nesse produto turístico, né? Então, a gente veio como turismo, como cultura, colocou um lacinho de presente nisso tudo que já existe há muitos anos lá. Muito legal, porque foi um aprendizado de um modelo colaborativo, né? Sim, foi feito a várias mãos, né? Então, Prefeitura Municipal, a gestão pública, a Visip, que também recentemente foi instalada, que é o Trade, né? A Associação dos Empreendedores do Turismo, e o Sebrae, que veio com toda essa parte de consultoria. Então, tudo que está indo para a Piazza di Vino está sendo cuidado com muito carinho, com muito detalhe, né? Vocês lá vão encontrar pratos regionais. Diferente de muitas festas que a gente encontra, lá vocês vão comer o que realmente a gente come lá. E com essa curadoria, com esse olhar especial e, claro, com uma outra parte que encontrou a consultoria dos vinhos, né? Vários rótulos de Pinheiro Preto foram degustados e foram harmonizados com a nossa alimentação. Então, além de uma harmonização técnica, existe uma harmonização cultural que hoje, de forma profissional, a gente consegue entregar para o turista. Muito legal, e eu ouvi um dado que eu fiquei muito impressionada, sobre 70% da produção de vinhos ser a distribuição do estado. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esses processos. Sim, então é processado aproximadamente 40 milhões de quilos de uva, né? Essa produção de uva não acontece toda no município, a gente precisa importar essa uva para atender à demanda, à capacidade produtiva da indústria vitivinícola do município. Então, esse número ultrapassa os 50% do vinho produzido no estado, podendo chegar até 70%. Nossa, que delícia! Eu adoro vinho, então preciso muito conhecer, porque também sou de descendência italiana, eu acho que eu achei o meu lugar no estado também. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre essa produção. Quais são os vinhos, quais são as uvas, o que o pessoal pode encontrar lá em Pinheiro Preto? Sim, então a gente está situado no meio oeste catarinense, nossa altitude é de aproximadamente 700, 800 metros de altitude no nível do mar. Então, a amplitude térmica que a gente encontra lá é que nos dá essa capacidade produtiva também. Temos a gama dos vinhos finos, que são vinificados no município, com uvas que vêm da Serra Catarinense ou mesmo do Rio Grande do Sul, da Campanha Gaúcha, mas o nosso forte muito são as uvas americanas, as uvas de mesa, né, que tem uma característica, é um produto nichado, exclusivo, onde traz um aroma mais frutado, uma fruta branca, um vinho mais fresco, que é para ser tomado jovem, um perfil realmente do brasileiro, né, que a gente gosta de curtir essa bebida. Então, a gente tem como tradição as castas da Niágara, do Bordeaux, variedades de moscato e bebidas assim que agradam o paladar da maioria das pessoas, né? Você não precisa se preocupar com saber ou não beber vinho, né? A gente gosta que você brinde com a gente e tome um vinho com a gente, e que você não se preocupe com formalidades, né? Ou algo nesse sentido que às vezes acaba afastando um pouquinho as pessoas de uma bebida tão prazerosa. Olha, muito, muito interessante mesmo. E tu trouxe pra gente diversos momentos da tua fala a questão da profissionalização. Vocês tiveram um projeto agora da Vindima junto com uma parceria com o Sebrae, tivemos também o Cocriando Sabor e Saber. Então, como é que essa capacitação, essa inovação, ela vem contribuindo para fortalecer e para profissionalizar o turismo local? Sim. Então, lá a gente sabe fazer muito bem o que é de casa. A nossa comidinha, o nosso vinho. Então, a gente está caminhando para a profissionalização do turismo, até para a gente conseguir atender a demanda que está vindo com a grande vindima. Então, isso para todo mundo, para todo o trade e as famílias que recebem de verdade é muito novo. Então, a gente está com essa sensibilização e essa capacitação para todas as empresas que estão participando desse momento importante conosco, porque é um grande passo para Pinheiro Preto, né? Uma cidadezinha de 3.500 habitantes que na sua primeira edição já está fazendo uma das maiores vindimas do Brasil. Então, a gente está tendo muito cuidado para mostrar isso de forma verdadeira,
né? Então, isso precisa de muita atenção, para que a gente não se perca no meio do caminho e eles consigam sentir que a nossa narrativa é real, que a gente realmente está abrindo as casas da gente, né, para receber o pessoal lá na nossa região. Então, para quem está nos ouvindo, é importante esse destaque, né? De que teve muito planejamento, não foi feito da noite para o dia, teve também toda uma participação da comunidade para criar esse evento. E como o nosso podcast é sobre comunicação e liderança, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas lideranças que se uniram para fazer esse movimento na cidade. Sim. Então, a gente começou com movimentos singelos, né? E na busca da gestão pública, a gente encontrou um grande parceiro que tornou isso tudo oficial. Então, foram cabeças de jovens, né, que voltaram, na sua maioria voltaram para as atividades nas propriedades ou nas empresas. Porque é muito cultural nosso, de que o que está legal às vezes é no grande centro, é no urbano. E hoje não. O que aconteceu antigamente como êxodo rural, hoje se tornou um êxodo urbano. E esse orgulho que a gente sente da nossa cidade, da nossa família, das nossas culturas, fez com que a gente voltasse para as propriedades rurais e mostrasse isso para o mundo agora, né? Batendo no peito com muito orgulho, ressignificando o que antigamente era um trabalho muito duro, muito pesado, difícil em muitos momentos e pouco valorizado comercialmente, né? A uva às vezes não tinha o valor que ela merecia receber. E hoje a gente consegue, através do turismo, através das consultorias e através dessa mudança geracional, né, mexer na história da cultura do município e de toda a região. Né? Tornar isso valoroso e com que gente da gente veja que isso realmente tem valor e não sinta vergonha do que a gente faz na roça ou no interior, né? Que a cultura, que os cultivos e que o vinho, sim, tem muito valor e que a gente merece levar isso para o mundo. Muito bom, muito legal ouvir isso tudo, porque a gente vê as grandes festas aqui de Santa Catarina, como o Oktober, todas tiveram uma primeira festa, né? E até sobre isso que eu queria perguntar para ti, vocês se inspiraram em outros eventos, foram fazer essas pesquisas para criar a Vindima de Pinheiro Preto? Sim, então a gente partiu do primórdio do que era interessante, né? O que tem valor realmente? Vamos fazer mais do mesmo ou vamos fazer algo diferente, algo inóspito, né? Então, a Vindima de Pinheiro Preto hoje está sendo um divisor de águas, né? Tanto que ela tomou uma proporção gigantesca em um tempo muito curto, só no tempo de divulgação dela. E a gente está se preparando para que isso aconteça de forma adequada e usando modelos, por exemplo, como o Pomerode, né? A VIP, associações que deram certo, que já tiveram sucesso. E a gente teve a oportunidade de fazer visitas técnicas e conversar com pessoas importantes nesse ramo, para que a gente pudesse replicar no nosso pequeno Pinheiro Preto, né? Em Pinheiro Preto são, então, 24 vinícolas, 4 empresas produtoras e a base de agricultura familiar. Então, vocês juntaram todos esses ingredientes e como é que foi essa divisão para que todos sejam valorizados também? Sim, a gente fez um grande movimento de sensibilização e mostramos qual era a ideia, qual era o projeto. Então, isso tudo foi planejado, né? Não foi da noite para o dia. A gente tinha um plano de ação, um plano de captação, a gente tinha arquitetos que fizeram o desenvolvimento da nossa praça e agora, com o poder público, a gente consegue fazer as devidas contratações e licitações para que isso seja execuível no centro da cidade. Mariana, para fazer acontecer também precisa de comunicação. E o nosso podcast também fala disso. Vocês atravessaram o estado, estão aqui na capital comigo e com outras emissoras, com outras pessoas que vocês estão convivendo com uma comitiva. E como é que vocês estão fazendo justamente para fazer essa comunicação acontecer? Sim, a gente criou uma agenda de redações para que a gente pudesse atender a demanda e, claro, reduzir o tempo que a gente estaria fora das nossas cadeiras, porque está demandando muito trabalho de toda a equipe, de toda a galera, para que a gente possa fazer isso acontecer em um tempo hábil, né? E esse tempo de comunicação. Então, teve esse planejamento online e offline para que a gente pudesse contar um pouquinho o que vai acontecer, porque está gerando essa curiosidade nas pessoas. Mas o que é a Vindima? Muitos não sabem o que é a Vindima, né? Então, partimos do primórdio de que a Vindima é a safra da uva, onde inicia a colheita da safra, a colheita da uva e a produção do vinho. Então, é um momento, é um período, né, de aproximadamente 2 meses. E, claro, que isso resulta numa grande festa. Então, a gente precisa comunicar isso. E de onde vem essa tradição e o que a gente faz aqui há muitos anos, né? Em Pinheiro Preto há muitos anos. Então, a gente está tentando
ser o mais transparente possível e contar essa história para que as pessoas também se encontrem nela. Tem muita gente que vem justamente por isso. Meu pai fazia, meu avô, né, meu nono fazia, né? E a gente vê muitas pessoas nas nossas vivências lá que ao momento de pisar a uva ou de colher a uva, ou mesmo quando se adentra num parreiral, o aroma das uvas deixa elas emocionadas de verdade. Tem que parar, sentar e conversar, porque aquilo fez parte da vida delas. E das mais jovens, para que conheçam. Então, a gente recebe muito esse pessoal mais jovem, as crianças, para entender como isso tudo aconteceu, da onde isso veio. E para daí, hoje, na tecnologia que a gente tem na vitivinicultura, entenda, né, o que é e o valor disso tudo. E até se aproxime, porque de telas todo mundo vê o que é, mas ter essa experiência, sentir esse aroma, vivenciar tudo isso e entender que dá para linkar tecnologia e tradição, né? Exatamente. A inovação, às vezes, nem sempre vem com telas ou algo muito inovador. Então, a gente faz com que isso se torne algo sensível e como se fosse uma tradução para o nosso colono, para o nosso vitivinicultor, de que a primeira vindima de Pinheiro Preto também é um formato de inovação. Né? Muito legal. Mariana, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas eu queria te convidar para convidar as pessoas para conhecerem Pinheiro Preto, para a Vindima. Então, o microfone está aberto, fica à vontade. Claro. Então, Pinheiro Preto está preparado para receber vocês, né? A nossa Vindima começou no dia 17 de janeiro e vai finalizar no dia 1º de março. Então, até lá, em todo o trade turístico, em vários empreendimentos do nosso município, estão acontecendo experiências e vivências relacionadas à uva, ao vinho, à colheita, à pisa. E lá vocês vão encontrar muito dessa experiência real, do que a gente realmente vive em Pinheiro Preto. Claro, com muita comida gostosa e muito vinho da nossa capital catarinense. Lá, ao final da nossa festa, nós vamos ter a grande comemoração, então, que é a Piazza di Vino, onde a gente vai levar a vindima realmente para a rua, né? O que a gente tem de mais maravilhoso no interior, a gente vai levar para a rua para mostrar isso, principalmente o valor que isso tem para o vitivinicultor, para o colono, para o agricultor, para a indústria vitivinícola, mas, claro, agora com um lindo resultado de muito turista chegando em Pinheiro Preto. Muito obrigada, Mariana, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui no nosso estúdio. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.